Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né, aos nossos alunos, aquelas pessoas que realmente nos acompanham em nossas explicações, certo? Sobre química. Hoje nós iremos falar, né, nós iremos num breve comentário, uma explicação bem rápida sobre ligações químicas, né? Ligações químicas covalentes. O que realmente são ligações covalentes? A ligação covalente, gente, é um tipo de ligação química que ocorre com compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons entre os átomos, que podem ser entre ametal mais ametal, hidrogênio mais ametal e hidrogênio, né, mais hidrogênio. Vejamos um exemplo, né, sobre ligações covalentes. Se eu tenho um cloro 2, certo? Se eu tenho um cloro 2 aqui, é isso aqui, né, o cloro 2, que é o meu, que ele indica a quantidade de átomos, para que a gente possa saber se é uma ligação covalente, tá? Nós vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica, né? O número atômico do cloro, por sua vez, é 17. Então vamos lá fazer essa distribuição eletrônica do cloro, para poder quantos átomos eu vou precisar para que ele possa seguir a regra do octeto, para que a gente possa, né, ter ligações. É preciso seguir a regra do octeto, para que ele possa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então vamos lá. Se eu tenho cloro, tá? Se eu tenho cloro 2, certo? A quantidade do átomo aqui, eu tenho 2 átomos de cloro. Então vamos fazer essa distribuição eletrônica para saber quantos elétrons eu precisarei para que eu possa ligar com esse átomo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Veja bem, né? Na última camada, na camada de valência, no nível 3, eu vou ter 7 elétrons. Por que 7 elétrons? 5 mais 2, 7 elétrons. Portanto, se eu tenho 7 elétrons, né, na sua camada, eu terei um A metal da família 7A, certo? O que acontece quando eu tenho 7 elétrons? Esse cloro, certo? Esse cloro, ele vai ter, ele vai precisar de um par de elétrons para poder se ligar, certo? Então, um par de elétrons, né, por sua vez, ele precisará de um elétron para completar a sua camada com 8, tá? Porém, né, o cloro, ele é monovalente, ele é um ânion, certo? Se ele é um ânion, logicamente, como eu falei para vocês, ele precisará de um elétron na sua camada para poder se ligar, tá? Essa fórmula, né? Aliás, esse átomo, né, no seu no estado para ser monovalente, né? Ou seja, ânion, né? Então a sua fórmula aqui, a fórmula de Lewis, a sua estrutura, no caso de fórmula de Lewis, será essa. Se eu tenho 2 cloro, né, olha lá. Se eu tenho 2 cloro, cloro mais cloro. Na distribuição eletrônica, eu tenho quantos elétrons? 5, 2, 7 elétrons. Olha lá. Eu tenho 2, 4, 6, 7. Quantos elétrons eu vou precisar? De um elétron. No outro lado, 2, 4, 6, 7. Então, gente, aqui nesse caso, né, eu vou ter aqui um compartilhamento de elétrons, certo? Eu estou compartilhando elétrons com esses a metal, né? Na minha regra ele não fala aqui, né? Para ser covalente, eu preciso compartilhar. Estou compartilhando, então eu tenho 2 ametais aqui, ó. Eu tenho um ametal e um ametal. Eu estou compartilhando um elétron para cada aqui, ó. 7, 8. 7, 8. Então aqui, nessa fórmula de Lewis, eu segui, né? Então ela seguiu a regra do octeto. Ela terá 8 elétrons na sua camada de valência. 2,
4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7 e 8. Aqui houve um compartilhamento de elétrons, certo? Se eu tenho cloro mais cloro, certo? Se eu tenho cloro mais cloro, ele será uma ligação simples. Será uma ligação simples e um composto covalente. Quando eu tenho compartilhamento, né, de 4 elétrons é compartilhado, eu vou ter uma ligação dupla, tá? Quando eu tiver 6 elétrons compartilhados, eu terei uma ligação tripla, certo? Aqui dupla, dupla, e aqui tripla. Outro exemplo também aqui mais à frente sobre ligações químicas, né? Que a gente pode seguir a regra do octeto, né? Aqui no exemplo 2 nós temos o hidrogênio, vocês lembram lá aqui, né? Nós temos o metal com a metal, hidrogênio com a metal ou hidrogênio com hidrogênio. Lá na tabela periódica o número atômico do hidrogênio é 1. Então, na hora que eu distribuir o hidrogênio, aqui nós temos o ácido fluorídrico, o H e o F, tá? H e F, aqui nós temos um ácido. Então, aqui eu posso entender melhor, eu vou fazer a distribuição eletrônica desse cara, né? Desse átomozinho. Então, eu tenho um hidrogênio, é um S1, tá? Um S1. E o meu flúor, por sua vez, o número atômico dele é 9. Eu vou fazer essa distribuição. 1s2, 2s2 e 5, né? 2p5, certo? 2p5 para poder completar meus 9 aqui, meu número atômico. Então, 4 mais 5, 9. Porém, a sua camada de valência terá 7 elétrons, né? Na sua camada de valência. 5 mais 2, 7 elétrons, tá? E quando eu tenho 7 elétrons e meu elemento aqui, certo? Meu átomo ele for um ametal, a tendência do ametal é ganhar elétrons, tá? É ganhar elétrons para poder se estabilizar. É como se fosse um casal, né? Eu preciso de um para que eu possa, né, compartilhar aquele segredo, vamos dizer assim, com outra pessoa. Aqui é a mesma situação. Eu dependo de um para compartilhar com o outro, certo? Esse segredo aqui vai completar a regra do octeto. Se eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência, né, do flúor, e ele é um ametal, por sua vez, o flúor, né, é o ânion monovalente. Por que o ânion monovalente? Por que um ânion monovalente? Porque eu preciso somente de um elétron para poder se ligar. Então, se ele precisa de um elétron, ele vai ganhar. E quando ele ganha, ele vai ficar um F1, né? F-1, F-1, certo? Então, ele é um ânion monovalente, ligação covalente, né? Nós temos uma ligação covalente. A sua estrutura ficará deste jeito: hidrogênio com uma ligação, né, né, na sua distribuição com um elétron, e o flúor com 7 elétrons na sua camada, 2, 4, 6, 7. Olha lá, como o flúor é mais eletronegativo, ele vai compartilhar né, esse elétron aqui, ó, o hidrogênio com o elétron do flúor. Então ele segue a regra do octeto. Então ele completou a regra 2, 4, 6, 7, 8, certo? Essa aqui é a fórmula de Lewis, né? E a estrutura condensada dela, vamos dizer assim, a estrutura normal dela é H, né? Ligação simples flúor, tá? Então aqui houve compartilhamento de elétrons, houve um compartilhamento entre ambos. Para que a gente possa entender este compartilhamento, né? Essa ligação covalente, certo? Nós vamos ver polaridade das ligações, né? O que é polaridade das ligações? Né? Polaridade das ligações, nesse caso, né?
a ligações polares e apolares. Polares diferentes entre eletronegatividade, são diferentes entre eles, entre ambos. E os apolares, mesma eletronegatividade, tá? Polares diferente eletronegatividade e polares mesmo da mesma eletronegatividade. Mas daqui a pouco a gente vai, né, eu falando aqui, eu estou falando um pouquinho, a gente vai já ver o que significa tudo isso, certo? Para que isso possa, né, a gente dizer sobre polaridade e, né, sobre os polares e apolaridades, os apolares, polaridade de ligações, é preciso, né, a gente entender um pouco sobre a fila de eletronegatividade lá na nossa tabela periódica. Então, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade, gente, olha lá, é a capacidade de um átomo em uma ligação química ganhar elétrons. Fila de eletronegatividades, né? E o que significa isso? É a capacidade de um átomo em uma ligação química ganhar elétrons. Então, a seta de eletronegatividade vai do flúor ao hidrogênio, né? Olha a regra, né? Quem é mais eletronegativo? É o flúor. Então vamos lá. Fui ontem, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esse se lascou. Esse tá lascado aí na eletronegatividade, né? O mais eletronegativo é o flúor, certo? Nesse sistema aí é o flúor. O exemplo, né? Se eu tenho o de cloro, eu tenho um cloro 2. Eu tenho um cloro 2. Se eu tenho um cloro 2, olha lá como eles são semelhantes. É a capacidade de um átomo, uma ligação química, ganhar elétrons. O que nós falamos mais aqui em cima? Polares, diferente eletronegatividade. Apolares, mesma eletronegatividade. Se eu tenho a mesma eletronegatividade, né? Ele vai ser o que? Apolar. Por quê? É a mesma aqui, ó. É o mesmo átomozinho. É o mesmo cara que está aqui, ó. Cloro e cloro. Se eu tenho cloro e cloro, mesmo elemento, não tem diferença. É o mesmo elemento. Esses elementos não há diferença entre si. Se não há diferença entre si, certo? Ele tem a mesma eletronegatividade. Por sua vez, se ele tem a mesma eletronegatividade, ele será, né, um átomozinho aí ele será, né, apolar. Mais aqui na frente, em outra explicaçãozinha, né, para a gente entender melhor sobre ligações químicas, né? Novamente, só relembrando sobre a eletronegatividade: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, né, iodo, enxofre, carbono, né, fósforo e hidrogênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Novamente, olha lá. O exemplo aqui, vamos usar o exemplo anterior de ácido clorídrico, certo? Se eu tenho ácido clorídrico aqui, logicamente será uma ligação simples, né, na sua estrutura. São metais diferentes, né? São metais diferentes. E o que eu falei anteriormente? Quando eu tenho elemento, certo? Da mesma, mesmo elemento que não tiver diferença, eles são apolar. E quando há uma diferença, eles serão polar. Então aqui nós temos um elemento diferente, o H e o cloro, ácido clorídrico. Olha lá, certo? Então o hidrogênio ele tende a perder elétron para o cloro e o cloro, por sua vez, ele vai ganhar. Se nós temos elemento diferente, né? Nós temos elemento diferente, ele é polar, é uma carga parcial, porque nenhum e nem outro, né, praticamente vão perder, eles vão estar ali estável, né? Um vai estar um para cá, outro para ali, é uma carga parcial, dizendo assim na forma química, né?
Então, vamos praticar um pouco para que a gente possa entender, né, sobre polaridade das ligações. Então, eu fiz aqui uma atividadezinha para que a gente possa entender sobre polaridade. Atividade para praticar. Os compostos, eu coloquei os compostos formados pelo par, né? Pelos pares, magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, K e bromo, possui fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente. Então, aqui nessa atividade, ele está pedindo as proporções, né, das fórmulas. Ele quer somente as proporções. Então, vamos lá fazer. Só que, para que possamos achar, né, as proporções de cada um, é preciso fazer a distribuição eletrônica, né? O magnésio tem o número atômico 12. O cloro tem o seu número atômico 17. Então, vamos lá. O magnésio tende a perder porque ele é um metal. Tá? E o cloro é um ametal, né? Então, vamos aqui. Aliás, o magnésio, gente, é um metal, tá? Ele é um metal, né? O magnésio é um metal e tende a perder elétrons, certo? Vamos lá. Distribuição do magnésio: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Aqui já caracteriza que é um metal. E o metal, ele tende a perder elétrons. Se ele tem a perder elétrons, eu tenho 2 elétrons aqui na minha camada, que é a minha última camada de valência, o meu magnésio será mais 2, porque ele vai perder. Se eu perder, ele vai ficar positivo. Então, será Mg mais 2. Né? E o cloro? O cloro, então vamos lá. Então, distribuindo aqui o número atômico do cloro: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, se eu tenho na minha camada de valência 7 elétrons, porque 5 mais 2 é 7. Aí sim nós temos aqui um ametal, certo? Nós temos o ametal. E o ametal, gente, ele tende a ganhar elétrons, certo? Se ele ganha elétrons, né, 7, 8, ele precisa de 1 para se ligar. Então ele fica 1 menos. Para que nós possamos saber a proporção, né, desse elemento, é preciso, vamos lá montar Mg2 mais, porque o metal ele tende a perder elétron, então ele fica 2 elétrons. Mg2 mais, cloro menos, né? Cloro menos 1. É só eu, né, fazer o xizinho, a regra de 3 aí, para que a gente possa achar a sua estrutura. Então, né, o Mg2 ele aqui vai ficar 2 aqui e 1 aqui, né? A proporção é de 1 para 2. A proporção é de 1 para 2. Então, magnésio vai ficar 1 magnésio e cloro 2. Então aqui é uma ligação iônica, gente. Uma ligação iônica, certo? Porque um perde e o outro ganha, certo? Um perde e o outro ganha. Nós temos aqui uma ligação iônica. Então a sua estrutura fica MgL2, tá? Vamos aqui à segunda, né? A segunda é o cálcio e o oxigênio. Vamos fazer a distribuição do cálcio e do oxigênio. Está aqui, ó. Do cálcio e do oxigênio. Do cálcio o número atômico 20 e o oxigênio o número atômico é 8. 20, né? Primeiro do cálcio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, a sua última camada é 4s2. Se eu tenho 2 elétrons, logicamente quem é, né? Logicamente eu vou saber que ele é um
metal, porque nós temos dois elétrons e o metal tende a perder elétrons. Então, o cálcio, se ele tem dois elétrons, ele vai ficar Ca2+, porque ele vai perder. Se eu perco, eu fico positivo. Vamos ao oxigênio. Eu tenho um número atômico do oxigênio 8. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p4. Né? Na última camada, né, no nível 2, eu tenho 6 elétrons. 2 mais 4, 6 elétrons. Se eu tenho 6 elétrons, certo? Ele tende a ganhar elétrons. Se eu tenho ganhado elétrons, né, se eu tenho 6, eu preciso de 2 elétrons para poder ganhar. Se eu ganho, eu fico negativo. Então ele vai ficar O2, aliás, O-2. O-2. Certo? E a proporção desse cara, né, desse elemento será Ca+2 e O-2. Aqui eu posso muito bem aqui, né, riscarzinho aqui ou cancelar, né, porque o índice vai ficar de 1 para 1. 1 para 1. Certo? Se eu tenho que ficar de 1 para 1, ele vai ficar CaO, né? Olha lá como é que ele ficou. Tá bom? Vamos mais uma explicação, né? Mais aqui em frente aqui, mais um pouquinho. Certo? Para a gente terminar. Do lítio, né? Vamos lá o lítio. Aqui, né? O lítio e o oxigênio, né? Ele nos deu lá. Então, vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s1. Se o lítio, o número atômico do lítio é 3. Então, se ele é 1, com certeza, né? Opa, molhou aqui. Com certeza ele é um metal, porque o metal ele tem a tendência de doar elétrons, né? Então, o lítio, como ele precisa de 1, ele vai ficar 1+, né? Ou seja, ele vai perder elétrons, né? Ou seja, doar, ele vai embora, vai para outro canto. Ele vai ficar lítio 1+, olha lá, 1+. E o oxigênio, 1s2, 2s2 e 2p4. Ele também tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, logicamente que a tendência dele é ganhar elétrons, certo? 6 elétrons para 8, fica 2. Então, eu tenho meu oxigênio 2-. E a proporção dele, como é que fica, gente? Lítio mais 1, lítio mais 1 e oxigênio menos 2. Né? Se eu tenho 2,1, é só eu botar o X para cá, né? Vai ficar lítio mais 2 e oxigênio 1. A proporção dele vai ficar de 2 para 1. Lítio vai ficar 2 e oxigênio 1. Mas eu não preciso colocar esse 1 aqui, né? Só preciso colocar o oxigênio. Certo, gente? Então aqui nós tivemos mais uma explicação sobre ligações químicas covalentes, aonde há compartilhamento de elétrons. Bons estudos, até a próxima aula, e dê o nosso likezinho, deixe o seu comentário para que a gente possa melhorar mais um pouquinho aí, ou alguma coisa que falta nas nossas explicações. Obrigado, até a próxima.